Programa Economia Dia a Dia. Patrocínio Bradesco. Começa agora o programa Economia Dia a Dia, uma realização do Sindicato dos Economistas de São Paulo. Acompanhe agora os temas desta edição. Neste primeiro bloco, o assunto é empregos verdes e desenvolvimento sustentável. O nosso entrevistado é Claudemir Ramos da Silva Sugahara. Ele é mestre em Economia Política pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e um dos autores do livro Sustentabilidade e Empregos Verdes no Brasil. Na segunda parte do programa, falaremos sobre o curso Conselho Fiscal na Prática. O bate-papo será com Rodrigo Trentin, gerente de capacitação do IBGC, o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. Estamos aqui com o nosso primeiro entrevistado, Claudemir Ramos da Silva Sugahara. Professor, é um prazer recebê-lo aqui. Prazer é todo meu. Professor, vamos falar um pouquinho, bater um papo a respeito da sua tese de mestrado, que tenta aí se debruçar, na verdade se debruça sobre um tema polêmico, que é alcançar o desenvolvimento econômico respeitando a sustentabilidade. Hoje em dia parece, à vista nua, um pouco conflituoso. O senhor conseguiu atingir aí nos estudos algo que os complementem, algo que esses dois fatores andem juntos? Quando se fala em desenvolvimento econômico, eu preciso ter o crescimento econômico, essa já é uma história bastante conhecida entre nós, né? Eu preciso do crescimento econômico, só que eu preciso melhor distribuir esse crescimento econômico. Daí o desenvolvimento. Ou seja, as mudanças estruturais, né, o melhor acesso às questões sociais, quando engloba as questões sociais, eu tenho o desenvolvimento econômico. Agora imaginamos três esferas, a econômica, a social e eu tenho uma terceira esfera, que é o ambiental. Quando eu congrego as três esferas, produção, a questão social, a questão econômica, a questão social e a questão ambiental, eu tenho, e a intersecção dessas três esferas, eu tenho o desenvolvimento econômico sustentável. Quando se fala em desenvolvimento econômico sustentável, nada mais é do que permitir a produção no momento posterior, no momento futuro, permitir que as gerações futuras também tenham acesso à produção, né? Ou seja, eu preciso garantir as condições de extração, de melhor utilização, de novas tecnologias, eu preciso garantir isso no futuro. E aí, onde entra o seu trabalho, professor? O que o senhor conseguiu aí averiguar analisando a sociedade? Quando se fala em crescimento econômico, desenvolvimento econômico e depois, posteriormente, em desenvolvimento econômico sustentável, se fala sobretudo em mudanças, né, em novos padrões de produção e consumo, que é o cerne do capitalismo. Quando se fala em novos padrões de produção, né, não é possível se utilizar as mesmas fontes energéticas, né, notadamente pós-guerra, da Primeira e Segunda Guerra Mundial, que é o carvão, que é a energia fóssil, né? Eu preciso utilizar elementos que degradem menos a natureza. E se eu estou falando de produção, se eu estou falando de empresa, necessariamente eu preciso tomar muito cuidado com relação à questão da energia. Essa é uma questão fundamental. Nenhuma empresa se instala num país se tiver problema na sua matriz energética. Quando eu passo a olhar melhor a questão da produção, e para olhar essa questão da produção, eu tenho que voltar a um momento anterior, que é a conscientização. E aí eu falo de educação ambiental. Quando eu falo de educação ambiental, eu estou preparando o consumidor e o produtor do futuro. Olhando dessa forma, eu tenho aí o que nós chamamos enraizado, que esse é o meu foco, a minha ótica, a questão do trabalho.
E aí, isso só é possível, novas formas de produção e de consumo só é possível a partir da implementação do que nós chamamos, que a OIT classificou como empregos verdes, né, o Green Jobs. A minha dissertação no mestrado, ela buscou justamente isso, entender a questão dos empregos verdes aqui no Brasil. Eu me debrucei sobre o relatório da OIT Internacional, a OIT Brasil, e da própria RAIS. Porque quando se fala em empregos verdes, se fala em empregos verdes e trabalho decente. Empregos verdes e trabalho decente, se é trabalho decente, usando a caracterização da própria, né, a formalização da própria OIT, trata dos empregos formais. E aí é interessante, porque a gente só pode trabalhar então com a base da RAIS. É até interessante comentar que a gente entende que existem outros empregos que não existem a carteira registrada e recebem até uma melhor remuneração. Mas aí são questões que a própria OIT não conseguiu resolver. Então, não sou eu que resolveria na questão numa dissertação de mestrado. Mas, enfim, a dissertação ela quis mostrar que o desenvolvimento econômico só é possível a partir da implementação efetiva do que nós chamamos hoje de empregos verdes. Esses empregos verdes pressupõem, né, uma degradação menor da natureza como um todo e o trabalho decente. É assim que se classifica os empregos verdes. A questão social e ambiental, João. Questão social e ambiental. As pessoas, a sociedade está mais propensa a enxergar essa nova realidade, ou seja, se eu vou atuar de algum jeito, eu vou precisar ter a minha visão social, a minha visão ambiental, aliado ao progresso, ao avanço, ou seja, essa intersecção está na cabeça das pessoas já ou é difícil implantar, professor? Acontece sim, a passos lentos, né? A gente pode registrar que de uma média de 2006 para cá, os empregos formais, eles crescem, a diferença entre os empregos formais e os empregos verdes, que são formais, mas já contemplam a questão ambiental, social, os empregos verdes crescem acima dos empregos formais, em média, 1,5% a 2% ao ano. 1,5% a 2% ao ano. Então, está havendo uma transformação, só que ela demora um certo tempo para ser assimilada. Nós, consumidores, nós temos uma preocupação muito imediata, né? Já dizia Keynes que a longo prazo todos estaremos mortos, né? Mas o consumidor ele tem aquela questão muito imediata. E quando se fala em gerações futuras, as pessoas elas não abrem mão de pagar mais barato no carvão, para não comprometer o seu churrasquinho no final de semana, mas elas, sem considerar que aquele carvão que vem de uma comunidade, para ajudar a comunidade local, naquela comunidade está usando ainda trabalho infantil. E quando não usa trabalho infantil, usa trabalho... análogo à escravidão. Na verdade, quase análogo à escravidão, explorador. Na verdade, o cara não tem a mínima proteção, nem da questão básica da saúde, e nós utilizamos isso. No longo prazo, nós estamos entendendo que é importante olhar a questão ambiental e a questão social. Nós já temos uma preocupação, né? As grandes empresas que hoje trabalham com desenvolvimento local das comunidades, elas já consideram o padrão de produção que os seus fornecedores trazem, né? Elas já consideram isso, mas ainda fazem vistas grossas, em muitos casos, para manter o seu preço competitivo no mercado, né? Professor, qual a importância do economista, você que é este profissional, para manter este tripé, que é o crescimento, a proteção social e a preservação ambiental? Bom, o economista, isso faz parte da nossa própria formação, ele trabalha muito com as projeções, ele enxerga lá na frente, ele procura desenhar caminhos, né, projetar novos horizontes. E isso é muito importante, a gente não pode viver o aqui e agora e esquecer que lá na frente alguém vai depender desses recursos para satisfazer as suas necessidades, o que é legítimo, né? Nós precisamos olhar isso. Existem profissões que trabalham muito o hoje, né? E não preciso citá-las, mas trabalham agora. O economista ele trabalha agora com vistas ao futuro, porque nós entendemos que os recursos eles são limitados, que as necessidades elas são ilimitadas e sempre serão.
Quando se fala em desenvolvimento econômico sustentável, não quer dizer que eu tenho que reduzir o meu padrão de crescimento, o meu padrão de produção. Eu tenho que melhorar as condições, usar tecnologias limpas, usar energia limpa, tratar melhor os resíduos, né? Não criar novos problemas que depois eu vou ter que administrar no futuro. Esse é o papel do economista, enxergar, né? Montar lá os cenários futuros e para tentar demonstrar que caminho nós devemos tomar hoje. Porque senão a gente olha a Revolução Industrial, todo mundo quer produzir. A que preço? Bom, colocando crianças na fábrica, trabalhando 16, 18 horas por dia, sem proteção nenhuma do trabalho. Isso não é civilização, né? Agora, nós entendemos que não é interessante hoje trabalhar 16, 18 horas por dia. Nós entendemos que uma empresa que contrata crianças, ela não é uma empresa séria. Então, nós temos essa visão. Mas quanto tempo demorou para isso? Eu estou falando, em 1900 nós tínhamos isso no Brasil ainda. Historicamente, né? Pertíssimo. Isso. Agora, futuramente nós vamos incorporar, certamente que vamos. E não é ser otimista, é ser realista. Nós vamos incorporar. E não é porque a empresa é boazinha, né? A questão é, se a empresa não incorporar essas questões sociais e ambientais, ela mesma vai sucumbir no mercado, né? Ela perde a sua competitividade. Para a gente encerrar em instantes finais, professor, queria que o senhor falasse para nós um paralelo que foi feito numa das suas palestras no CIE, que foi bastante didático aí, comparando ao planeta Terra, né, às empresas, e acho que serviu para muitas pessoas entender concretamente esse pensamento. Por favor. Se falou em economia, se fala em questões de crescimento e desenvolvimento. Bom, se eu estou falando de crescimento e desenvolvimento, é muito próximo, é muito análogo às empresas. Qual é o papel da empresa? Tirando a poética toda, a poesia toda que há hoje, falar, olha, as empresas cuidam do social. Não cuidam do social. O papel da empresa é gerar lucro. Esse é o fundamental. Se a empresa não gera lucro, ela não é uma empresa, ela pertence ao terceiro setor. O papel da empresa é gerar lucro. A questão é, se parte desse lucro gerado pela empresa, deve necessariamente retornar à própria empresa, aumento de capital, para que sejam atualizados a sua tecnologia, os seus maquinários, etc., para que ela permaneça competitiva no mercado. Todo mundo entende isso, qualquer contador entende isso, qualquer engenheiro, qualquer administrador entende isso. Bom, agora olhamos o planeta Terra, né? Ele é um fornecedor, ou seja, um produtor de recursos, né? De recursos naturais, o que a gente chama de os recursos de produção, terra, capital, trabalho. Quer dizer, quando a gente fala de terra, a gente está falando do ar, da água, dos minérios, estou falando dos recursos que o planeta gera para nós. O capital ali, o dinheiro, a tecnologia é uma invenção nossa, e o trabalho é aquilo que tudo transforma. Então vamos pegar o ponto da Terra, do planeta. O planeta gera os recursos. O que ele gera de recurso, o que nós temos hoje é que a parte dessa receita, essa receita não está retornando ao próprio planeta. O que é retornar ao planeta? É criar os impostos verdes, cuidar melhor da degradação. Não existe uma produção que você não desgaste o planeta, que você não degrade o planeta. Há uma consciência na degradação. Eu preciso deixar um tempo para que o planeta possa se curar. É importante que parte dessa riqueza gerada pela extração, os países produtores de petróleo não produzem nada, eles extraem. Quem produz é o planeta. Então, eu tenho que deixar um tempo para o planeta poder se curar de tanta extração que nós temos. Isso é o retorno do capital, né, no caso do planeta. Se nós entendermos dessa forma o planeta como uma empresa, então é necessário que parte da riqueza gerada pelas empresas voltem para o próprio planeta, né, para a sua continuidade, com vistas a gerações futuras. Mais informações você acompanha no livro que o professor editou aí junto com a sua companheira de mestrado, né, professor? É a professora Anita Kohn, que é a professora do mestrado da PUC de São Paulo, e é coautora do livro, né? E nós trabalhamos esse livro justamente para mostrar que a questão ambiental, muito importante na questão ambiental, é olhar a questão do emprego, porque não se fala em capitalismo sem trabalho, não se fala assim em produção. Se não fala em produção, falou em produção, tem que se falar do trabalho.
Obrigado, viu? Um abraço. E este programa Economia Dia a Dia não termina aqui. Fique conosco. Programa Economia Dia a Dia. Neste segundo bloco, o assunto é o curso Conselho Fiscal na Prática. O bate-papo será com Rodrigo Trentin, gerente de capacitação do IBGC. Vamos falar um pouquinho da questão do mercado. Há exigência hoje por mais especialização, não só para o economista, mas nas mais diversas áreas? Sem dúvida, Fábio. A evolução que o mercado tem natural de você ter um crescimento das empresas, uma exigência da sociedade, umas questões de autorregulação, né, dos órgãos do governo, isso daí exige uma especialização para seguir não só as demandas legais, mas também as exigências que a sociedade trazem do melhor retorno que as empresas possam dar para a sociedade de uma forma geral. E por isso é importante, tanto os economistas, administradores, independente da sua formação, conhecer muito bem o papel que eles desempenham dentro da empresa, para que as empresas tenham uma longevidade e possam continuar gerando mais empresas, e mais empregos e mais riquezas para todo o país. Perfeito, Rodrigo. A demanda, então, você já me confirmou que existe. Mas e a consciência dessa especialização? Existe? Olha, Fábio, a gente tem no IBGC, esses últimos anos que a gente vem desenvolvendo esses treinamentos, principalmente focado em governança corporativa, a gente tem crescido muito a busca por essa capacitação. Então a gente percebe que sim, existe uma consciência de que essa capacitação é importante e que vai agregar valor às organizações. É importante a gente, antes de falar do papel do Conselho Fiscal, entender um pouquinho como ele se encaixa dentro de todo o sistema de governança corporativa. Então, todo o sistema de governança, ele abrange tanto os sócios das empresas, os associados, se a gente está falando de outros tipos de organização. Tem ali o Conselho Fiscal, o Conselho de Administração, desculpa, que é o órgão que começa a falar sobre a parte mais estratégica da empresa, discute os aspectos mais de longo prazo das organizações, que passa essas informações para a gestão, que aplica isso no dia a dia, e esse sistema se alimenta e faz com que a empresa tem uma sequência. Dentro desse sistema, existem alguns órgãos de controle, que são para poder ter a certeza do que os associados, os sócios das empresas, estão passando para a gestão, está sendo realmente cumprido. Então, nesse contexto, inclui o Conselho Fiscal. Então, dentro do sistema de governança corporativa, o Conselho Fiscal tem esse papel fundamental de fiscalizar os administradores. Aí os administradores são os membros do Conselho de Administração e os diretores, o presidente e os diretores estatutários. Então, o Conselho tem uma ligação direta com a Assembleia, com os acionistas, para que eles tenham certeza, que eles tenham assegurado o direito deles de que a empresa está trabalhando num melhor benefício da própria organização. Perfeito, uma padronização de processos, né? Exatamente. E aí, especificamente, a importância do Conselho Fiscal dentre estes demais órgãos aí, o papel desse Conselho Fiscal e a importância de ter um profissional tecnicamente habilitado ali atuando nele. Como o Conselho tem um papel de fiscalização, ele atua muito em conjunto com um comitê de auditoria, com auditoria interna, auditoria externa, tem uma relação muito grande e também uma relação grande com o Conselho de Administração, com os órgãos da gestão, para que ele possa ter o conhecimento de tudo que está acontecendo, para que possa ter no seu parecer, que eles possam dizer se a empresa está cumprindo com o que foi programado ou não. Então é importante que tenha um conhecimento em finanças,
É importante um conhecimento em contabilidade para que você possa fazer a análise do balanço, dos balancetes da organização. É importante que você tenha uma visão geral sobre o que é o sistema de governança corporativa para ter uma ideia de qual que é o papel de cada um desses órgãos, qual que é o relacionamento que o Conselho Fiscal tem com cada um deles. É importante conhecer do negócio da empresa, até porque uma das atribuições do Conselho Fiscal é analisar o relatório que a administração faz para prestar contas para a sociedade. Então, exige um conhecimento muito grande, não só na parte contábil e financeira, mas também de todo um aspecto geral de governança corporativa e também do negócio da empresa. Perfeito. Sempre atento aí às demandas da sociedade, os sindicatos economistas de São Paulo aí auscultou a voz aí das ruas e percebeu a importância do economista se especializar nesta área e, portanto, desenvolveu aí em parceria com o IBGC, na verdade o IBGC está entrando como parceiro para efetivamente conceder cursos aos nossos associados, é isso? Exatamente, Fábio. A ideia é que a gente possa fazer o IBGC tem esse curso para Conselho Fiscal na modalidade aberta, que qualquer pessoa pode ir se inscrever para poder fazer o curso, mas o diferencial de estar fazendo esse curso com o sindicato é justamente a gente poder customizá-lo para já a especialidade que você parte trabalhando diretamente com economistas. Então já tem um background de conhecimento que ajuda muito os profissionais que vão vir ministrar esse treinamento para poder já aprofundar um pouco mais no conhecimento de como que é o funcionamento do Conselho Fiscal, quais são os aspectos legais, as exigências legais de funcionamento desses órgãos e que a gente possa, de fato, aprofundar em questões muito mais práticas do funcionamento do Conselho Fiscal do que ficar apenas discutindo teorias e como isso deveria acontecer. Então a ideia desse curso é dar um enfoque muito prático de como é que você faz um parecer, como que é o relacionamento do Conselho Fiscal com todos os órgãos, como que é a questão da independência do Conselho Fiscal. Então tem uma questão de relacionamento e prática que é muito importante para você levar isso para o dia a dia. Eu acho que essa parceria, que quando você faz essa customização, isso daí você consegue agregar muito mais valor para os alunos que vão procurar esse curso juntamente do IBGC com o Sindicato dos Economistas. Então, você pode acessar o site do nosso sindicato, pode também ligar na secretaria e pegar aí as informações a respeito deste curso. E claro, aqui no programa Economia Dia a Dia, na nossa agenda, vai aí se abrir para que este curso possa ser divulgado. Especialização em conselheiro fiscal, uma demanda do mercado, o economista se encaixa mais que perfeitamente a esta função e o seu sindicato te capacitando mais ainda. Saiba as condições, viu? Para a gente encerrar, falar um pouquinho do trabalho do IBGC, porque é uma instituição respeitada na hora de você se nortear numa governança corporativa. Perfeito, Fábio. O IBGC é um instituto sem fins lucrativos, que tem 18 anos e que ele tem nesse tempo todo como missão disseminar as melhores práticas de governança corporativa. E esse trabalho de disseminação das melhores práticas, ele passa pelas pesquisas, pelo desenvolvimento, pela discussão teórica e prática do que é a melhor prática de governança. E aí a disseminação a gente faz justamente na publicação dessas pesquisas, desse conhecimento, e nos cursos que o IBGC aplica, e aí para todos os diferentes públicos que existem dentro do sistema de governança corporativa. É um público bem diverso, que percebe que, na verdade, que independente da sua formação, é importante você estar alinhado com as melhores práticas de governança. Então, e essas melhores práticas, não importa se você é um engenheiro, que teve uma formação muito técnica, mas que hoje você está à frente da gestão de alguma organização, ou de repente você está passando por uma segunda carreira e vai ocupar um cargo num conselho de administração ou num conselho fiscal. Então é importante você estar preparado e conhecer as particularidades de cada um desses órgãos, quais são as exigências legais que esses órgãos trazem para esses profissionais, qual é o conhecimento, a visão de mercado total que você precisa ter para poder desenvolver bem esse papel dentro da empresa, porque cada um desses órgãos contribui de uma forma para a empresa e quando todo esse sistema está bem alinhado,
Você cria uma condição da empresa se desenvolver, gerar mais empregos, gerar mais riquezas e aí contribuir de uma forma total para a sociedade. Então é importante, independente da formação, a especialização dentro desses órgãos da governança corporativa. E uma curiosidade, existe alguma organização onde não se aplica a governança corporativa ou não? A qualquer tipo de organização, tamanho, enfim, estrutura, ou tem algum limitador? A governança, por ter uma estrutura mais pesada, vamos dizer assim, mais bem estruturada, ela acaba se aplicando mais fácil nas maiores empresas, nas grandes empresas. Mas nada impede de que as pequenas e médias empresas comecem a pensar no que a gente fala que são os princípios da governança corporativa, que é a prestação de contas, a equidade, a transparência e a responsabilidade corporativa. Então esses 4 princípios se aplicam independente do tamanho de empresa. São questões de comportamento, são questões de transparência, são princípios éticos que são fundamentais para qualquer tipo de empresa. Então, aí depois de você pensar em montar um conselho de administração, de ter uma auditoria independente, de você ter um conselho fiscal, então isso tudo vai com o desenvolvimento da organização. A gente costuma dizer que a governança corporativa é para a empresa que tem ambição, que quer crescer, porque a governança justamente ajuda a estruturar um crescimento organizado de qualquer organização. Rodrigo, muito obrigado por tê-lo aqui. Sua presença foi muito importante para nós. Viu? O prazer é nosso, é sempre muito bom estar vendo que várias organizações e os sindicatos estão preocupados com o desenvolvimento técnico de seus associados e principalmente com a disseminação das melhores práticas de governança corporativa. Obrigado, viu? Obrigado. Não importa o tamanho do seu mercado, o tamanho da sua empresa, do seu negócio, o tamanho do seu conhecimento. O que importa de verdade é ter princípios que levam ao crescimento sustentável. E estes princípios são aí levados até você por meio de diversos serviços pelo seu sindicato. Acesse o nosso site, se informe sobre este curso e outros tantos mais. Se especialize e tenha consciência da educação continuada. Este programa Economia Dia a Dia fica por aqui. A gente se encontra na próxima. Um forte abraço e até breve! Programa Economia Dia a Dia. Patrocínio Bradesco.